expressar, expandir, transgredir, transformar. Nós vamos começar o nosso bate-papo a respeito do espetáculo. E então a nossa convidada de hoje é a Zahri Guajajara. Quando a gente ouve esse nome Guajajara atualmente, a gente lembra imediatamente de um líder indígena morto no ano passado, em 2019, em confronto com um madeireiro do Maranhão. A gente pensa na Sônia Guajajara, talvez a maior liderança feminina indígena do Brasil. A gente, que foi candidata à vice-presidência junto com o Boulos. Então, a Zahri, ela atuou na minissérie Dois Irmãos, a partir da obra de Milton Ratum. Ela foi atriz também no longa-metragem de Felipe Bragança, Não Devore Meu Coração, e do média-metragem de Pedro Neves Marques, Sociedade da Natureza. Ela escreve poesias em português e em tupi-guarani. Zahri quer dizer lua na língua guajajara, que pertence ao tronco tupi-guarani. E a Zahri a mãe da Zahri indígena. Ela teve um bocado de dificuldades para estudar, foi um percurso bem tumultuado, laborioso. E aos 19 anos, a Zahri veio ao Rio de Janeiro e muito rapidamente ela se transformou numa ativista indígena no Rio. Achei muito interessante que, lendo alguma coisa sobre você, eu vi uma declaração tua que me chamou muito a atenção. Você diz em uma entrevista que você gostaria de fazer também outros papéis que não papéis de indígenas na tua carreira. Me chamou muito a atenção isso. Eu gostaria de começar o espetáculo, desde que eu soube o que seria o espetáculo, eu vi só agora também, como você, eu lembrei muito de um livro do Todorov chamado Literatura em Perigo, que vocês talvez conheçam. É um livro muito interessante em que o Todorov faz uma ode à literatura, na perspectiva de que a literatura não seja uma tarefa escolar, mas seja uma dimensão do fazer humano que te alimente. E o Todorov diz nesse livro o seguinte: se me perguntam por que eu amo a literatura, eu respondo, porque me ajuda a viver. O Todorov diz que, na realidade, pensar e sentir adotando o ponto de vista de outros, pessoas reais ou personagens literários, é o único meio de ir ao encontro da universalidade e nos permite, portanto, de cumprir a nossa vocação de seres humanos. Uma outra passagem que eu li no livro dele que me chamou muita atenção e que tem uma ligação direta com uma passagem do espetáculo que a gente acabou de ver, é uma citação que aparece no livro do Todorov de uma resistente francesa deportada em Auschwitz, chamada Charlotte Delbo, que, no meio de dificuldades que vocês podem bem avaliar para conseguir ler fragmentos de livros ou livros que circulavam com muita dificuldade em Auschwitz, ela diz o seguinte: as criaturas do poeta são mais verdadeiras do que as criaturas de carne e sangue, porque elas são inesgotáveis. É por isso que eles são meus amigos, meus companheiros. Graças às criaturas do poeta, nós nos ligamos a outros seres humanos na cadeia dos seres e na cadeia da história. A gente gostaria de te ouvir, então, sobre como é que esse espetáculo ressoou em vocês aí, o que te chamou mais atenção, como é que você poderia partilhar conosco algum aspecto das tuas reações a esse espetáculo que a gente acabou de assistir. Bom, pelo que viram, escolheram alguém super... Não sei se foi a melhor pessoa, mas vamos descobrir aqui agora. Bom, curiosamente, essa avó, né, Cândida, ela quase cega, né? Eu tenho uma mãe que é cega também,
E a gente acaba, acho que, no modo geral, tudo que a gente visualiza, né, a gente compara com os sentimentos que nós temos, né? Então, quando eu vejo um espetáculo, um filme, ou mesmo, sei lá, qualquer coisa na TV, na novela, ou, embora que seja um comercial, né, a gente acaba fazendo uma comparação mesmo com a nossa vida, com o que a gente sente, o que a gente sente através disso. Então, eu tenho uma mãe que é cega, uma mãe não foi alfabetizada, ela falava português, mas não era uma pessoa que falava, né, bem o português, como eu também não falo academicamente correto, né? E eu não tenho nenhuma formação acadêmica, também virei atriz de paraquedas. E quando eu vejo um espetáculo como esse, eu me faço muitas comparações. E eu escrevi um tanto de coisas, né, mas quando a gente vê pessoalmente, e parece que cai de uma outra maneira. E me vem essa coisa da memória, né, que me remete muito à minha história, à história do meu povo e de como que ela é contada. Porque eu vejo que como você manter uma história viva, né? É como ele está contando a história da avó dele, e para que todos esses personagens desses livros, esses autores, né, grandes pensadores, grandes poetas, se podemos falar isso, né, como eles podem se manterem vivos, né? E é claro que a gente hoje, nessa sociedade em que a gente vive, é a maneira mais concreta, mais firme, é a gente ler, né? Na minha cultura, a gente não teve o hábito da leitura, né? A nossa literatura era oral, a gente conhecia as histórias através... Eu conheço as histórias que a minha mãe me contava, que o avô dela contava para ela, e aí vai, né? Que os meus tios contavam, e os amiguinhos também, né? Os outros parentes também contavam. Então, me vem essa comparação, né, de como fazer de como manter essas histórias vivas na gente, né? E, como falei, eu nunca tive muito hábito de ler, né? Até alguns anos atrás nunca tinha lido um livro, por próprio desinteresse mesmo, por ignorância mesmo, né? De não tinha, enfim, não era uma cultura para mim, né? Não tinha esse hábito, né? Com o passar do tempo, né, comecei a atuar, e aí vem a obrigatoriedade de ter que memorizar coisas, né? E aí a gente começa a passar a forçar essa memória, né? Então você força a memória, porque agora eu vejo que tudo nos força, tudo facilita para que a memória seja cada vez menos, né? Porque temos toda a tecnologia à nossa disposição. O celular memoriza tudo para você, memoriza os números, memoriza os contatos, os nomes, tudo, né? E então a sua memória também não se sente na obrigação de ter que memorizar tudo isso, né? Então, quando toda essa facilidade me remete a esse desapego, com essa emoção de querer... caramba, difícil falar. Enfim, e eu penso que essa coisa da memória, ela vem como o que a gente costuma memorizar, né? A gente memoriza coisas que normalmente nos causam fortes emoções, ou tragédia, ou grande alegria. A gente lembra do casamento, da emoção de ter o primeiro filho, sei lá. Coisas que nos trazem essas emoções que são muito fortes, né?
E então, assim, eu agora mesmo não lembro de nada que foi falado aqui. E é difícil, né? Eu vi que pessoas aqui querem um pequeno trechinho, mas aí você vai se perdendo na história. E quando você é obrigado a ter que lembrar, você já não lembra mais. Porque não te causou um impacto, né? Não te causou uma emoção que te fizesse com que aquilo ficasse guardado dentro de você, né? Então, tenho essa coisa de como a gente pode manter a memória viva em nós, né? E uma dessas maneiras é forçar a nossa memória a memorizar. Um pouco isso, né? Então eu vejo isso, que essa é uma das maneiras, né, da gente trabalhar a nossa memória. E me dá um desespero também saber que uma pessoa que gosta tanto de ler livros, né, e daqui a pouco, tipo, não vou poder mais ler, já não vai poder mais conseguir ler, me bate um desespero, porque isso me vem também como outros sentimentos, de como outras coisas na nossa vida, no dia a dia, também, né, daqui a pouco eu não posso mais andar livremente, eu tenho que andar com a máscara, né, porque, enfim, me bate um desespero, é um medo. Então, eu tenho esse vínculo um pouco forte, né, com essa coisa do não enxergar e como também você enxergar com outros olhos além dos olhos, né? Então, essa memória dessa senhora chamada Cândida, né? E ela vinha repetindo essas como diz ele, esses... Caramba, alguém me ajuda? Sonetos, esses sonetos, né? Então, é uma maneira de guardar. Então, de tanto que você repete, nós que somos atores, né? Imagino que, enfim, a gente pega um papel e eu tenho muita dificuldade para memorizar. Isso que eu ia te perguntar, como é que é a relação? Eu tenho muita dificuldade para memorizar. Eu tenho que ficar repetindo ali. Então, mas cada vez mais eu estou aprendendo umas técnicas. Daqui a pouco eu estou craque. E você pega vamos dizer, um texto e aquele texto você lê. Quando você lê ele, você dificilmente vai sentir uma emoção, né? Quando você tem uma obrigatoriedade de memorizar já de cara, não é quando você está lendo por prazer, pelo simples dia comum, eu quero ler e saber uma nova história, saber algo mais da vida, né? E então você se sentiu na obrigação de ter, então a gente automaticamente, a mente já fica um pouco preguiçosa, né? É o que eu sinto. Então a gente se obriga, então você repete, você lê, ali ainda é uma leitura comum. Quando você memoriza, você vai começar a trabalhar os sentimentos, né? Tá. Que aí vai surgir esses sentimentos logo depois que você memoriza. No teu processo? No meu processo, estou falando disso no meu processo. Tá. Exatamente. Então esses sentimentos vêm depois, que normalmente o que a gente consegue guardar na memória são os que nos causam uma forte emoção logo de cara. Então você vai lembrar, né? E como esse texto vem e você é obrigado a memorizar, não tem um sentimento. Mas daqui a pouco ele passa a ter um sentimento para você, então aquilo fica guardado na memória. Então, bom... Uma questão que me deixa curiosa quando você fala das histórias contadas pelas pessoas do grupo, da tribo, as histórias que passam via oral. Você escutou muitas histórias da tua infância? Muitas. Você lembra delas? Lembro. E quando elas são contadas sempre com as mesmas palavras ou há variações? Não, há variações. Há variações. Muitas variações. Mamãe mesmo, ela contava a mesma história umas 10 vezes. E as 10 vezes era a mesma história, mas diferente, né? A cada vez que ela contava. Certo. Legal isso. E como é que foi o espetáculo, assim? Que aspectos do espetáculo te pegaram mais? Assim, a Cândida foi a primeira menção que você fez. Sim. A associação
essa questão da leitura, da dificuldade de enxergar e da dificuldade de ler, né? É uma questão bem delicada essa, aquela famosa ideia, o que eu levaria para uma ilha deserta, né? Que música eu levaria, que livro eu levaria. Dizer, essa delicadeza de escolher uma obra e tudo que é mobilizado nessa escolha de uma única obra. Não é fácil, né? Vocês gostariam de levantar alguma pergunta, um comentário? Outras impressões fortes para conversar com essa? O mais importante é que a peça foi vista. Não, mas muito bom te ouvir. Muito bom te ouvir, te pegar as suas impressões. Bateu muito com o que eu senti também. Foi parecido com o que você sentiu? Embora sejam histórias diferentes, claro, estava ali também, né? Tinha um papel diferente. Mas eu adorei essa ideia de pensar do que reter da memória, de ter um sentimento, né? Como existe você não escolhe o que você retém, exatamente. Né? Uma coisa são atores que têm um texto, têm um trabalho, que precisam reter um texto, né? Mas na vida, de fato, eu acho que faz sentido para mim isso que você falou, que a memória ela tem a ver com o impacto de algo que você sente, de algo que te comove, muito mais do que não é uma coisa. Acaba que a gente, sem querer, a gente seleciona, né? E seja pela dor, seja por uma alegria. Você falou muito das coisas mais auspiciosas, mas eu acho que as dores também marcam muito. Como a gente aprende também, como a gente também depois pode rever e refazer as memórias, né? A memória não é uma coisa fechada, eu acho. É algo que você pode refazer depois. Que o teu sentimento sobre aquela situação, ela também pode mudar, né? A saudade, que é muito doída, muito sentida, depois ela pode ser algo alegre e gostoso, né? Uma coisa que você entendeu de um jeito muito duro, muito raivoso, depois de um tempo você pode, nossa, achar graça, ver que era da tua imaturidade, daquele momento que aquilo muda. A memória também muda dentro da gente. A memória se transforma o tempo todo. Uma sensação que você tem hoje, depois de um certo tempo, ela pode ser, como você acabou de dizer, de formas muito diferentes. Tem plasticidade, Tem né? Plasticidade, total. Mas é bonito como ele faz no espetáculo esse caminho que você está dizendo, né? Ele tremeia o poema. Ele vai entremeando o poema com acontecimentos. E à medida que muda de contexto, o mesmo poema que vocês decoraram, a mesma memória, vai ganhando significados diferentes. E também faz a gradação que você fala. No princípio, ele é dito de forma forçada. À medida que as histórias vão acrescentando sentimento, aqueles versos decorados, até chegar na história. Eu não estava no palco, eu estava vendo daqui. Ouvi o poema depois da carta, ele ganhou outro sentimento. Com certeza. E de fato guarda, porque ele está atrelado a uma emoção, né? Como você disse, assim, então a sua leitura foi linda mesmo né, do espetáculo. E a coisa de forçar foi forçado, né, para vocês no princípio, assim, e para a gente, né, para quem faz teatro. Aquilo, nossa, É mecânico. Mecânico até virar algo. Então foi muito legal, assim. O corpo das pessoas vai se transformando, né? Que aula que você deu para mim hoje de prática com ator, assim, técnica, de você trabalhar o texto. Nossa, com tanta simplicidade e que trouxe assim, uma técnica fabulosa que levarei, assim, né, de você primeiro decora o texto sem nenhuma intenção de querer aprender o sentimento daquilo. Depois, você, numa segunda etapa, você resgata o sentimento que está impresso, né? E do espetáculo que eu tenho para falar, que eu adorei essa forma, esse formato dele contar essa história, né? Como ele vai intercalando tudo, né? A memória da avó com o próprio texto que é decorado no palco, né? Bem
impressionante a maneira, o formato que ele utilizou para narrar, fazer essa narrativa. Bem diferente, né? Sai um pouco de uma teatralidade, né? Deixa a coisa natural, que parece que não é teatro, mas e que vai levando, vai conduzindo a gente vai se envolvendo, tanto quem está no palco, ele e a gente, fica no mesmo plano, né? Todo mundo acompanhando essa trajetória. Tem uma delicadeza dentro do espetáculo, uma singeleza, uma delicadeza que são muito, muito impressionantes. Sem falar da conversa entre os textos que a gente ouviu serem mencionados, o Fahrenheit, o próprio Steiner, tudo que é dito tem uma tessitura muito interessante, né? Muita coisa é trançada ali. Tem uma coisa aqui. Zahir, entre os Guajajara tem algum ritual de memorização de histórias, de tradições, tem uma dança, como? Porque não tem literatura, não tem escrita. Tem esse processo? Alguma dança que se faz, um rito, um momento que se recupera uma série de informações sobre o mundo, sobre o tempo, sobre o modo de vocês existirem, pensarem? Bom, essa é uma função que cabe muito aos pajés, né? Que são os anciões, os tamuios, e eles tanto gostam, né, quanto eles têm essa função de repassar essas histórias para frente, né, para que elas não morram. Mas normalmente a gente tem a festa do mel e a festa do muqueado, que é a passagem, é o rito de passagem, né, da festa da menina moça, que é a primeira menstruação da mulher, né, que é a fase da fase adulta, e depois que tem um rito de passagem, que é a festa do muqueado, o Ira Ohal, já pode casar, ter filho, e não temos, a gente tem outros rituais, mas esses são os mais fortes, né, que é o que a gente mantém com mais rigor, né, com mais força. E nesses rituais, particularmente, os anciões, que são os pajés, eles entram dentro de uma oca, porque as meninas ficam encasuladas, né? Acho que encasuladas. Fica dentro de uma pequena oca por uma semana ou mais, né? Elas ficam isoladas, faz parte do ritual. E aí os anciões vão lá para dentro e começam a contar histórias e tudo, e explicando para a moça: olha, você vai ser assim, agora você casar assim, assim, assado, as coisas vão mudar, você vai fazer isso. Então tem esses tipos de ensinamento, né? Mas não tem nenhum ritual específico que seja para como, tipo, vamos marcar um dia para contar. A gente faz muitas contações de história. Todo fim da tarde fica na beira do fogo e começa a contar história. Um conta uma história, o outro também conta. E os cantos tradicionais também são assim, passar a geração, porque tem o hábito, né? Todo dia, naquele horário, naquela casa, ou naquele lugar limpo, né? Onde todo mundo se reúne lá e vai lá contar a história. Então essa é a maneira que se tem de passar essa literatura oral, não sei, é isso, né? Essa literatura oral, de passar adiante, né? E nos nossos costumes, né? Mas não tem nenhum ritual que seja específico, não, para isso, não. Perfeito. Ali? Eu queria fazer um comentário que eu acho curioso observar como que essa aflição diante da possibilidade da extinção de uma cultura é algo que nos reúne, né? Uhum. Então, o próprio soneto escolhido, né, do Shakespeare, que é um soneto da memória, e a história da avó, que não é somente a história da avó, é a história dessa vila barulhenta, que depois se transforma numa vila silenciosa, né? Então a gente percebe que tem esse processo de derretimento, de silenciamento, de apagamento acontecendo, e que mesmo uma cultura, digamos, hegemônica, né? A gente está no Brasil, em São Paulo e tal, vendo um português citando
textos ingleses, franceses, e que eles também têm essa mesma percepção de desespero diante do apagamento de uma cultura. Eu acho isso muito curioso e, de uma certa forma, perturbador, né? E aí e faz todo esse percurso que vai do Shakespeare, passa pela história ali de várias formas, a Nadezhda colocando os poemas para que as pessoas memorizem, né? Aí o Dayush, ela resgata uns versos de poetas afegãs, são poemas de 2 versos, que as poetas afegãs são proibidas de ler. E essas mulheres escrevem esses pequenos poemas assim, de 2 versos e ficam sussurrando umas com as outras, assim, alguns com alguma conotação erótica, inclusive. Então você tem ao redor do mundo várias dessas manifestações poéticas, dramatúrgicas, assim, que são esse esforço de tentar manter uma centelha acesa, assim, sabe-se lá a que custo, né, e com que êxito, mas é um esforço de toda forma assim, notável, admirável, enfim, um comentário só. É um esforço ao mesmo tempo tão corajoso, tão forte e tão delicado, né? Bom, vulnerabilidade, né? A palavra, tão delicado. Eu só queria fazer um comentário, porque foi falado bastante sobre as coisas que ficam, que tocam e que são sentidas, mas também me tocou bastante a tentativa ativa de construir esses sentimentos. Então, não necessariamente, quando ele falou sobre a decoração, então você escolher aquilo que vai compor a sua alma, aquilo que vai decorar a sua alma, e você associar a isso os sentimentos que ele vai trazendo nos textos, para permitir que isso esteja lá conectado na memória, que no nosso cérebro está tão perto de lugares que também comandam sentimentos, e isso é tão bonito que também se reflete até na nossa biologia, e conectar com um pouco que você falou sobre a literatura, sobre mudar a literatura para uma coisa que seja vivência. E na minha formação escolar, eu tenho uma formação que primeiro foi de viver a literatura na escola para depois chegar ao teatro e depois, ser possível, viver o teatro. Quando essa literatura pode ser conectada com a nossa vida, realmente com os nossos sentimentos, e às vezes isso não é no primeiro momento, é uma construção ativa, tem que ser feito no dia a dia e às custas de esforço, e às vezes esse esforço é o que permite que a gente construa essa cultura e leve essa cultura, né? Espero que vocês possam também nos construir e manter esse diálogo com a gente de alguma forma, que isso seja possível, que a gente tenha esse sucesso. Bom, o que você falou me fez eu pensar numa coisa de como assim, porque para mim foi difícil chegar nesse lugar onde me encontro hoje e dizer, eu sou atriz, posso falar, sou atriz, né? Falando, enfim, sem ter passado por toda essa educação literária, né? Não sei se, enfim. Mas eu penso também que a vivência também é uma educação que faltou para muitos, né? Que foi essa educação da vivência que não teve. Então também eu penso assim, caramba, eu posso me queixar, mas também eu não posso exigir tanto, porque é uma sociedade que está tão, né, doente, posso falar, no sentido da própria, mergulhado da própria ignorância mesmo, né, de não conseguir enxergar isso e se esforçar para vivenciar ela. Porque para eu poder ser aceita nessa sociedade, eu tenho que falar bem português, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer bem o meu ofício de atriz, eu tenho que decorar bem
e aprender eu tenho que me esforçar muito bem para saber como lidar com esses sentimentos e como passar para outras pessoas, né? Então, outras pessoas, né, de repente como você, que não teve essa vivência, você se esforçar para ter também, é incrível, né? É o que mostra essa reeducação, que essa coisa da repetição educa, né? Como a gente fala para o filho da gente, se a gente coloca ele todo dia para sentar na mesa para comer de garfo e faca, ele também vai fazer a mesma coisa com os filhos. A não ser que ele seja um revolucionário e diga, não, meu filho, eu quero sentar no chão com você, a gente vai comer no chão, né? Mas nem todos conseguem se revolucionar nesse sentido, né? Eu consegui me revolucionar em muitas coisas, mas tem outras que eu também não consigo. E eu estou me esforçando, estou decorando muitos textos para chegar nessa revolução. Eu fiz a pergunta. Deixa eu só fazer um comentário. Zahir, eu fiquei te ouvindo assim, fiquei pensando também, né, que tipo, eu não sei assim, como é que é para você, mas também esse conhecimento das aldeias, né, assim, falando pelo menos, é um conhecimento também que a memória, ela é tão fluida e está tanto na vida, né, parece que entra na pele. Sabe, eu não sei se para você, assim, por exemplo, quando ele falou, né, me pegou na hora que ele falou assim, não, essa é uma coisa que está de dentro, porque dentro ninguém tira. Então, assim, a gente fica aí revolucionando por um lado nas nossas, do tanto que a gente fica ligado ao texto, à palavra escrita, ou então aos nossos estudos, ao decorar, mas também, eu acho que no mundo indígena, a memória, a vida, ela também entra dentro ela está registrada em um outro lugar, que é esse também da vivência, né, assim, essa memória que sua mãe, sua avó, a avó de sua avó, que de alguma forma eu tenho a impressão que também é você, essa memória viva, registrada no seu corpo, de quem você é. Isso também assim, estou conversando aqui também, não sei, estou pensando aqui junto com você, assim. E, enfim, é uma coisa que me pegou na hora que ele fala, né? É aquilo que está dentro, né? Ele está enfiado. É como, falando aquilo, né, a gente, né, quando a gente fala dessa coisa, eu estou falando muito da memória também, porque foi o que mais me pegou mais forte, né? Foi o que foi mais forte em mim. E eu já esqueci o que eu ia falar. Desculpa. Então, assim, é que quando a gente fala, quando ele fala, eu também fiquei pensando muito o que ele falou, e isso remete muito à minha memória ancestral, né? Não tem como eu não falar disso, que é a minha memória ancestral. Então, o que vem de dentro, ninguém sabe. O que está dentro, ninguém sabe. Sabe o que eu estou falando, eu posso estar mentindo, né? Mas o que tem dentro de mim, isso ele sai pelos poros, não tem como disfarçar, né? Então é isso. Quando eu perguntei antes de como vocês memorizam coisas da cultura de vocês, né, de vocês, das histórias, e depois eu fui fazendo um paralelo com isso que aconteceu, essa forma aqui meio circular. E o Thiago Rodrigues faz uma função que também é de ator, né? Que é uma função de pajé. Ele exerceu aqui, uma das funções foi essa. É de um outro jeito, é outra proporção. Quem saiu ali não tem a responsabilidade, nem quem estava no palco não tem a responsabilidade de memorizar, não vai guardar uma informação muito crucial, porque a gente continua acreditando que isso está nos livros, em algum lugar está guardado. Mas o exercício aqui também de um pajé, de fazer a gente memorizar uma coisa que é importante para a nossa cultura ocidental, para dele, para a história, para a vida pessoal dele, para quem está aqui vivendo e que é isso que você contou que acontece lá também. Então,
Depois que eu te fiz a pergunta, começou a fazer sentido você estar fazendo comentários sobre esse trabalho aqui. O que você está fazendo? Qual é a transversalidade dessa relação aqui? Onde corta a coisa? Aí pareceu que está muito próximo, de repente pareceu tudo próximo. Assim. O que ele faz com o que nós fazemos, atores. Né? Uma determinada medida e guardado uma série de proporções, porque a gente faz como uma forma de espetáculo, né? Não é só uma... é espetacular. A gente quer fazer uma outra coisa também, além de contar e de guardar informações entre nós sobre a nossa cultura. Me vem também, agora a partir da conversa, que é sobre a peça, que é sobre a sua história, sobre o que, por acaso, se conectou essas vozes, né? De uma possibilidade de escolha que a gente tem de evocar, né? No caso aqui, de talvez uma eu pelo menos estou sentindo assim, de uma responsabilidade ou uma boa missão, né? De realmente tomar como um objetivo, como uma construção nossa, brasileira, de se conectar com essa memória ancestral nossa. Né? Você falou do seu desespero, e ele falou em desespero, ela falou em construção, faz muito sentido. A gente deveria estar muito mais conectado, porque senão a gente vira máquina, né? Mas há de haver um esforço, acho muito bacana, de nosso, dos brancos urbanos, de se atentar mesmo para de uma não sei, uma postura, acho que é uma postura mesmo, de entender que é da nossa responsabilidade e do nosso prazer também, do nosso deleite, poder se conectar mais com essa ancestralidade. Não é só por aliás, eu acho que muito menos por uma questão de uma missão, uma coisa, um peso. Eu acho que é por um deleite, por algo que a gente pode, aprender tanto, crescer tanto. Nos últimos tempos, isso está chegando para mim, para a minha vida pessoal. E que sorte, eu não sabia que você estaria aqui, não sabia dessa conversa. Acho que eu tinha falado, mas eu não tinha conectado que seria hoje, nessa noite. Vim para ver uma peça de teatro. E que bom que essa conversa aconteceu depois da peça, ressignificando a própria experiência do encontro, que é o teatro, né? Que é a arte, para mim, da presença, do encontro, da conversa, da ágora, né? De você poder refletir sobre o seu tempo e sobre o que você quer construir. Né? Eu quero construir uma memória que fale mais com essa ancestralidade. Eu quero... dos indígenas brasileiros. Dos não alienígenas. Enfim, obrigada. Um agradecimento mesmo. Legal. Mais alguma questão? Eu tenho uma questão. Boa noite. Zay, antes de mais nada, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui. A peça é muito bonita, né? Tem um dispositivo assim, que emociona as pessoas, né? Envolve as pessoas e tal, e é tudo muito bonito. Mas eu também vejo ali não consigo não ver assim, por ser um homem branco português, né? Claro que é o Tiago, né? Que é um cara legal, simpático e tal, mas histórico, né? Tem um ser histórico, homem branco português, né? Vindo ao Brasil fazer uma peça sobre preservação da memória da cultura europeia, quando os homens brancos portugueses vieram ao Brasil pela primeira vez para dizimar memórias, saberes, culturas e tirar daqui tudo que eles poderiam tirar. E queria que você comentasse um pouco, se possível, essa contradição. Bom, obviamente, pensei nisso tudo e
por um momento eu fiquei pensando assim, não vou ser mais uma vez de novo ser esse ser chato de falar que é um portugueses mais uma vez estão vindo aqui, assim, sabe? Até porque, de alguma maneira, embora que ele não seja o responsável, e né? Essa coisa dele, antes de mais nada, eu queria dizer assim, que eu acho incrível essa maneira de como ele chega aqui e contamina as pessoas, né? Contamina, digo, no bom sentido mesmo, de como faz as pessoas ficarem envolvidas, porque, imagina, um sotaque português, a gente não ouve todo dia, embora que, a não ser que você tenha um contato, né, diariamente com alguém, sei lá, o que você já visitou muito Portugal, sei lá. Já é difícil, tinha coisas que eu realmente tive que prestar muita atenção para poder entender. E fora, ele ainda tem que falar inglês, que entendo pouco, mas também foi bem difícil para mim entender algumas coisas. Falou espanhol também. Falou espanhol também, exato. E a gente percebe como que essa cultura europeia, né, no modo geral, tem essa habilidade de contaminar, né? E contamina de uma maneira positiva. A gente dificilmente dá valor a coisas brasileiras, nós brasileiros. Quem normalmente dão mais valor, supostamente, são as pessoas de fora, né? Então, assim, a gente dá valor a uma marca de outro país. A gente dá valor ao dinheiro de outro país, porque a gente também é obrigado a ter que dar valor ao que vem de fora, porque o que vem de fora é sempre mais interessante, né? Então, como que essa contaminação acontece de uma maneira que não é agressiva, né? E essas histórias contadas, todas essas memórias do nosso país, elas estão cada vez mais se desfazendo de uma maneira sutil, de que as pessoas não estão tendo a ideia de que essas memórias estão acabando, que estão sendo dizimadas, matadas, mortas. E tem uma coisa que eu geralmente, uma vez, você falou que eu escrevo poesia, gosto de escrever poesia, escrevo. E numa das minhas poesias eu falo assim, tem muita gente que morre e é enterrado, outros morrem e continuam vivos. Tem muita gente viva morta, né? Então, eu vejo como isso, né? Essa contaminação. E nós que estamos aqui no nosso país, às vezes a gente grita e ninguém ouve, né? Por que isso? Por que será? Por que a gente se tornou tão chato? Por que falar das nossas histórias virou um assunto tão árido, né? Tão difícil de ser entendido, de ser tocado na gente. E eu fiz esse link, como eu falei, e ao mesmo tempo eu falei, caramba, não vamos deixar rolar, mas que bom que você tocou nesse assunto, porque é preciso falar e às vezes a vida nos obriga a ser um pouco passiva, né, por conta de tudo, né, por conta das opiniões, dos olhares, das críticas, enfim. E obrigado por ter me dado essa oportunidade de estar aqui e de estar falando dessas memórias que são esquecidas e que não se está fazendo tanta questão de mantê-las vivas, né? É isso. Muito obrigada, Zarinha. Obrigada a vocês. Muito pela forma pela qual você encarou essa tarefa de estar aqui de peito aberto para se manifestar em relação ao espetáculo recém-assistido. Isso nem sempre é muito fácil, porque às vezes é pego pela barriga e tudo pode acontecer. Muito obrigada, porque foi uma presença muito importante ter podido estar com você aqui hoje. Até a próxima, então. Até. Cara.